Olá meninas, tudo bem com vocês? Depois de vocês terem assistido ao vídeo dessa base maravilhosa de suplá ou jogo americano redondo, nós vamos começar agora o nosso bico de acabamento com as nossas tulipas. Aqui eu tenho um jogo pronto, finalizado, para você ver, ó, que coisa mais linda, a nossa base com as nossas tulipas aqui embaixo. Então, agora a gente vai aprender a fazer essa base aqui de tulipa, tá? Esse bico de tulipa, ficando um suplá de tulipa redondo maravilhoso. Vou medir aqui para vocês o tamanho que ele ficou com essa base nossa. Se você não viu o vídeo da base, dá uma olhadinha no vídeo para você dar sequência a esse jogo americano ou suplá aí, tá bom? Então, como que a gente vai medir o tamanho do nosso trabalho? Como ele tem a circunferência, então, qualquer lado que a gente medir, ele vai ficar do mesmo tamanho, porque ele é redondo, tá? Então, a gente pega pela base central aqui, que foi os primeiros pontos que a gente fez aqui no nosso anel mágico, a gente coloca de ponta a ponta, medindo por ele, tá? Então, aqui a gente tem, ó, vem em linha reta, pra gente saber que tamanho que ficou essa base aqui prontinha com as tulipas. Aqui ficou 43 centímetros de diâmetro. Então, qualquer lado que você medir vai dar 43, tá? Então, é perfeito para você acomodar um prato raso aqui, grande, e os talheres na lateral para você trabalhar aí e vender essa peça e arrasar aí nas suas vendas. Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui eu fiz a nossa base, tá? E eu marquei aqui para vocês verem, depois da nossa base pronta, aonde a gente vai prender as folhinhas da tulipa, tá? Perceba que entre um aumento que a gente começa e os pontos altos individuais, que aqui no nosso caso foram 10 pontos altos individual, um para cada ponto de base, e entre eles um aumento no início e um aumento no final, tá? Que é aqui. Entre esse total de 10 pontos altos avulso aqui, nós vamos ter aqui 4 tulipinhas, que a gente vai prender a primeira, fazer a primeira folhinha da tulipa. No nosso primeiro aumento aqui, então, você vai começar em qualquer aumento da sua base, tá? Prendendo em um dos aumentos. E aí, a gente vai pular 3 de base. 1, 2, 3, vai fazer novamente uma tulipinha, uma folhinha. Vai pular 3 de base, ó, prendeu um, pulou 1, 2, 3, aqui. Vai pular 1, 2, 3, e no quarto aqui você vai fazer de novo. E aí, vai pular 1, 2, 3 e vai fazer o último raminho aqui da tulipinha no último ponto de aumento. Então, aqui tá erradinho, tá no ponto à frente aqui, tá? Então, você vai ficar entre esses pontos que a gente fez de base, que são aqui no total 10, você vai ficar com 4 tulipinhas, tá? Entre esses pontos. Então, toda a nossa base vai ser assim, fazendo um raminho e pulando 3 de base. E aí, no total aqui, vai bater certinho o nosso final aqui. Marquei aqui só para vocês verem como que faz, tá? Então, eu vou pegar minha linha aqui, eu tô trabalhando o barroco número 6, tá? Na cor folha, para fazer o nosso, o nosso raminho aqui da tulipinha embaixo. Então, como que a gente trabalha? Eu vou tirar esses fios aqui para não atrapalhar a gente, tá? Marquei só para vocês darem uma olhada e vou aqui fazer uma volta na minha agulha, prendendo aqui, tá? Nosso fio, dessa forma. Venho aqui em qualquer ponto que a gente fez aumento, tá? Em ponto de base aqui sempre é 2, né? No mesmo ponto de base, então, aqui já é o nosso primeiro aumento. Ponho a agulha da frente para trás, depois desse nozinho aqui, puxo ela lá atrás e faço um ponto baixo aqui, prendendo o nosso fio. Pego essa linha aqui, jogo para trás, porque eu já vou arrematar ela aqui, tá? Faço uma correntinha, 2 correntinhas. Vai dar a altura de um ponto alto aqui. Pode fazer com uma correntinha só? Pode também. Laço meu fio, venho no mesmo ponto aqui de base, trabalho aqui um ponto alto. Faço uma, 2 correntinhas de separação, 3 correntinhas de separação, laço meu fio, venho aqui no mesmo espaço e trabalho 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos.
Fiquei aqui com um leque de 2 pontos altos separado por 3 correntinhas, tá? Dessa forma aqui. Vou laçar o meu fio, vou pular 3 de base, ó. 1, 2, 3, venho no quarto e prendo e faço um ponto alto, sem correntinha de separação. E faço mais um ponto alto, sobre o mesmo ponto de base, ficando com 2. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base, trabalho 2 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo e faço 2. Dessa forma, a gente vai ficar com um leque sobre o mesmo ponto de base que a gente iniciou em qualquer aumento nosso, pulei 3 de base, prendi no quarto. Laço meu fio, venho no próximo, pulo 1, 2, 3 de base, venho no quarto e faço um ponto alto. Repito o leque novamente, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto, 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, laço meu fio, venho no mesmo ponto, trabalho 2 pontos altos. 1 e 2. Nós vamos vir trabalhando dessa forma aqui. Vou fazer o último aqui pra vocês verem, ó. Laço meu fio por 1, 2, 3, venho no quarto. E o quarto tá no nosso aumento aqui, tá vendo? Então, você vai ficar com 4 leques do início do nosso aumento, no intervalo dos nossos pontos altos e no final do nosso aumento. Então, aí, a nossa base vai bater certinha. 3 correntinhas de separação, laço meu fio, venho aqui, faço um ponto alto, laço meu fio no mesmo, faço um ponto alto. Venho trabalhando a nossa base todinha dessa forma aqui, ficando as folhinhas da nossa tulipinha. Vou fazer toda a minha base, volto aqui no final com vocês, pra gente finalizar ela. Vim trabalhando toda a nossa volta com os nossos raminhos. Se você perceber que entre um raminho e outro, você está ficando repuxado, você pode, entre um raminho e outro, fazer uma correntinha de separação aqui, tá? Então, a gente fez 2 pontos altos no ponto de base, fez 3 correntinhas para subir, prendeu no mesmo ponto de base, mais 2 pontos altos, laçou o fio, pulou 3 de base, prendeu no quarto direto. Se você achar necessidade, você pode trabalhar uma correntinha de separação aqui entre esses intervalos, tá? Então, aqui eu fiz o nosso último raminho, vou laçar o meu fio, pular 1, 2, 3 de base, vou vir no quarto, prender um ponto alto, laço meu fio, vem na mesma ponta de base, faço um ponto alto, faço 1, 2, 3 correntinhas de separação, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aí, sobrou 1, 2, 3 de base, bate certinho o nosso bico aqui, tá? Então, aqui a gente vai prender direto no primeiro ponto alto, primeiro ponto baixo que a gente fez para subir o nosso ponto alto, fez 1, 2 correntinhas. Nessa segunda aqui, a gente prende com ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Laço meu fio, puxo meu fio e já posso cortar esse fio aqui. Ficando dessa forma. Agora, a gente vai iniciar. Vem trabalhando todo o nosso barradinho, nós vamos dar início à nossa tulipinha. Eu tô aqui com o fio número 6, na cor vermelha, com a agulha 3,5. Vou iniciar prendendo o meu fio na minha agulha. Aqui é o fiozinho solto e aqui é o fio do novelo, tá? Eu faço uma voltinha assim, prendendo, puxo ela aqui e prendo, puxando uma argolinha aqui dentro, dessa forma aqui. Venho aqui em qualquer espacinho do meio do nosso leque, tá? E vou prender aqui um ponto baixo, pegando de frente para trás, dessa forma. Vou subir 1, 2 correntinhas, vai ser o nosso primeiro ponto alto. Jogo esse fio aqui para trás, já prendendo ele e ajudando no remate.
Vou laçar o meu fio, vou vir dentro desse mesmo espaço, e aqui dentro eu vou trabalhar 5 ponto alto. Contando já com o primeiro que a gente subiu as correntinhas. 2, laço meu fio, faço 3. Laço meu fio, faço 4. Laço meu fio, faço 5. Fiquei aqui com um leque de 5 ponto alto. Lá, solto um pouquinho a minha agulha aqui, o meu fio, tiro a minha agulha, venho aqui na segunda correntinha que a gente fez para subir o nosso ponto alto, e aí eu prendo, introduzo a agulha aqui, pego essa laçadinha de trás aqui, dessa forma, e puxo ela aqui pra dentro, prendendo ela aqui. Formei aqui um pontinho pipoca. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Sem laçar o meu fio, eu venho dentro desse espaço aqui, que formou uma argolinha aqui dentro, um buraquinho. Eu venho, introduzo aqui e prendo com ponto baixo. Formei aqui o meu primeiro pontinho picô. Vou trabalhar mais 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui sem laçar o fio direto no intervalinho aqui do buraquinho do meio e ponho mais um ponto baixo. Prendo aqui. Formei o meu segundo pontinho picô. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho sobre esse espaço novamente, prendo com ponto baixo aqui. Nós vamos ficar com um ponto pipoca, com 3 ponto picô em cima. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir direto nesse espaço aqui, entre um leque e outro, e vou prender com ponto baixo. Dessa forma. Vou fazer mais uma corrente de separação. Vou laçar o meu fio sobre o próximo leque aqui, no meio das correntinhas, eu trabalho 5 ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Solto um pouquinho o meu fio novamente. Venho aqui no primeiro ponto aqui de base, do primeiro ponto alto, introduzo a minha agulha aqui, pego a laçadinha lá de trás e trago ela pra cá, prendendo ela aqui. Formei aqui outro ponto pipoca. Subo 1, 2, 3 correntinhas, sem laçar o meu fio, venho aqui no buraquinho, ó, tá? Do pontinho aqui pipoca e prendo aqui com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho novamente nesse espacinho aqui dentro, prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, sem laçar o meu fio, venho novamente no buraquinho e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha de separação. Formei aqui a nossa segunda tulipinha. Ju, posso fazer minhas tulipinhas com 6 pontos alto aqui? Pode também. Fica a seu critério, ela vai ficar mais cheinha, tá? Vou fazer mais uma aqui com vocês, porque agora é sequência, a gente vai preencher toda a nossa volta fazendo as tulipinhas. Vou fazer a última aqui com vocês, ó. Fiz um ponto, uma correntinha de separação, laço meu, sem laçar o meu fio, eu prendo aqui nesse intervalo com um ponto baixo, faço uma correntinha, laço meu fio, venho no intervalo aqui e trabalho aqui 5 ponto alto. 1, 2, 3, 4,
5. Solto um pouquinho meu fio aqui, tiro a minha agulha, venho aqui no primeiro pontinho aqui de base que a gente fez para subir o ponto alto, introduzo a minha agulha, laço meu fio aqui atrás e puxo ela para frente, prendendo ela aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas sem laçar o meu fio, venho dentro desse buraquinho que forma aqui no meio e prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, sem laçar o meu fio, venho dentro do buraquinho e prendo aqui com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho novamente aqui e trabalho dentro do espacinho, outro ponto baixo. Fiz aqui os 3 pontinhos picô. Faço uma correntinha de separação, venho no intervalo aqui e prendo com ponto baixo, dessa forma. Assim vai ficar toda a nossa tulipinha, as nossas tulipinhas. Dessa forma, a gente vai fazer. Vou pegar uma aqui, essa daqui eu fiz com 6 pontos altos, ela ficou mais gordinha e cheinha, tá vendo? Então, na base aqui, eu coloquei 6 pontos altos. Nessa outra, eu coloquei 5, estou colocando 5. Então, ela ficou dessa forma aqui. Vou trazer para vocês agora também outra composição de cores que também fiz com 6 pontos altos. A tulipinha, ó, tá? Tulipinha branca, coisa mais linda, no azul turquesa. Trabalhei o verde folha e o branco nas cores do barroco, tá? Também número 6. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá? Na opção azul, que a gente trabalhou, na opção vermelha, que a gente trabalhou, coisa mais linda, dessa forma. Vou trabalhar, então, toda a minha volta com as minhas tulipinhas, toda a minha volta, e volto aqui na última pra gente fazer o fechamento e finalizar essa peça. Vim trabalhando nessa última tulipinha, fez os 3 pontinhos picô aqui. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir nesse espaço aqui, vou prender com um ponto baixo, fazer uma correntinha de separação, vou vir direto aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu para fazer o primeiro ponto alto da primeira tulipinha, e prendo aqui com ponto baixíssimo. Laço meu fio, posso puxar e já cortar o nosso fio, que a gente finalizou aqui a nossa volta, ficando lindo e maravilhoso, assim. Ó, todas as nossas tulipinhas. Depois, para você tirar uma foto, você ajeita todas elas, tá? Dessa forma aqui. E agora, eu vou mostrar para vocês mais de perto como que ficou essa base. Agora, é só a gente vir trabalhando os nossos arremates na lateral, no avesso da nossa peça, e a nossa peça está finalizada. Olá, meninas! Apareci aqui no final do vídeo, tudo bem com vocês? Ó, vim mostrar aqui pra vocês a nossa produçãozinha aqui, ó, do nosso suplá, jogo americano, como você quiser chamar, e dar uma dica pra vocês. A mesma base que eu ensinei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que você começa pela base, depois você vem e faz o finalzinho da sua tulipa aí, fazendo o seu jogo americano. Ó, eu fiz ele na opção azul, tá? É um azul turquesa com a florzinha branca, é sucesso aqui essas florzinhas brancas. Dá pra trabalhar várias cores diferentes aqui, tá? Ju, um tá menor que o outro, sim, gente, proposital, porque esse daqui eu vendo como jogo de chá e esse daqui como jogo americano, tá? Jogo americano pra chá e jogo americano pra jantar, normal. Você pode vender dessa forma.
Só que tem clientes também que não querem esse maiorzão. Esse maior nosso aqui ficou com 43 centímetros, tá? Então, ele é bem grandão. É o tamanho que é comercializado por aí. E esse menorzinho aqui, eu vou medir aqui, olha, pra vocês. Ele tem a medida de... Gente, tô ofegante porque eu acabei de atender uma retirada de kit e eu que carrego tudo no carro pro cliente, carregando tudo no muque aqui. Aí eu chego aqui ofegante. Esse menor ficou com 35 centímetros, tá? Então, para aquelas mesas menores, sabe aquelas mesinhas de apartamento, 4 lugares, mesinha redonda? Às vezes o cliente só quer duas menorzinhas, que dá para acomodar só o prato em cima. Mesmo colocando o prato em cima, um prato normal, você consegue ainda colocar ainda no cantinho os talheres, tá? Mas eu comercializo ele como jogo de chá, para chá. Só que tem clientes que querem o menor para jantar também. Então, eu vou dar uma dica para vocês. No maior, a gente subiu 14 carreiras, para ele ficar com 43 centímetros, tá? De circunferência. No menorzinho, com a mesma base que eu fiz, mostrei para vocês no vídeo, eu subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 apenas. Aí, ele ficou num tamanho bom, que dê pra pôr o prato aqui em cima, tá? Só que não vai sobrar muito nas laterais, pra colocar os talheres, mas dá pra cliente usar. Às vezes, né, aquela cliente que não tem uma mesa muito grande, você comercializa desse jeito ou você venda que nem eu. É o jogo de chá e o jogo americano, tá? Então, ficou assim, em dois tamanhos diferentes. Olha aqui o vermelho, ó, pra vocês verem, ó. Olha só, esse daqui, ó, são 3 que eu fiz no jogo de chá, menorzinho, com 13 carreiras, e o outro é o maior, ó, tá? Então, vocês podem usar a mesma base, só que pra fazer o de chá, você sobe 11 carreiras, e pra fazer o maior, você faz a base igualzinha eu ensinei no vídeo anterior. Aqui nessas tulipinhas desses jogos aqui, todos eu trabalhei 6 ponto alto nas tulipas, tá? Ela ficou uma tulipinha mais gordinha. E esse que eu acabei de fazer com vocês, eu fiz com 5 ponto alto dentro também, pra você ver que também fica legal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu já misturei tudo aqui. Oi, filha. Ah, tá aqui embaixo. Esse aqui foi o que eu acabei de ensinar pra vocês, ó. Nem arrematei ainda minhas linhas, ó, tá? Esse eu fiz com 5, ó. Também fica lindinha, tá bom? Então, você tem a opção pra você fazer de 6 ponto alto mais gordinha ou de 5, tá bom? Então, aí, eu vou fazer o passo a passo desse porta-copo pra fazer o joguinho pra vocês, tá bom? Olha que lindo. Então, aí, você já vai ter aqui, com a base inspiração que a gente acabou de fazer, o jogo americano, tá? Com o joguinho de chá, com a mesma base, tá bom? Fica a dica pra vocês. E o porta-copo. Se você, Ju, eu quero fazer um centro de mesa com essa mesma base maior, é só subir mais carreiras, tá bom? Sobe mais carreiras fazendo os pontos de aumento. Viu que começou a embabadar, faz a carreira de estabilidade e volta fazendo seus aumentos e vai aumentando. Aí, você faz o tamanho que você quer, tá bom? Um centro de mesa aí,